daqui a pouco também, viu? Você vai viver essa experiência maravilhosa. Amém, amém, amém. Tá bom, Aldair. Fique à vontade, Aldair. Obrigado, pastor. Vamos iniciar, pessoal, o nosso culto da família de hoje. Me atrasei um pouco, porque eu cheguei um pouco em cima do horário. Cheguei aqui, faltava pouco mais de 15 minutos. Peguei um pouquinho de trânsito, saí um pouquinho mais tarde. Aí o Matheus pediu o apoio do Matheus aí. Muito obrigado, Matheus, pelo apoio aí. Por isso que eu me atrasei um pouco. Irmãos, queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esse tema aqui trata de, na minha Bíblia, pelo menos está aqui, o desígnio e efeito das aflições. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vou fazer uma breve leitura aqui, amém? Ok? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A gente sabe que a gente tem passado por alguns momentos difíceis, como não falar? Eu acho que esse tem sido um dos principais temas de mensagens, né, das igrejas durante esse ano de 2020, né? Mensagem de conforto, de esperança. E aqui o apóstolo Paulo ele fala justamente disso, os efeitos das aflições, né? Alguns efeitos das aflições. Então a gente sabe que ser discípulo de Jesus envolve muitas dificuldades, às vezes, e desafios em nossa vida, né? Negar a si mesmo, carregar a nossa cruz, abrir mão de coisas do mundo, não deixar se contaminar, né? Abrir mão de vinganças, enfim, coisas que a gente, antigamente, antes do nosso nascimento, que a gente se questionava, o orgulho, muitas das vezes, nos impedia que tomássemos essas atitudes. Mas, ao nascermos de novo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, né? E a palavra diz que a gente tem que abrir mão dessas coisas, não deve mais se contaminar pelo mundo, né? Então, o que é que Deus quer? Que a gente cumpra a missão que o Senhor nos concedeu, né? Tendo como inimigo o diabo, a carne e o próprio mundo, né? Entretanto, quando a gente é chamado, quando a gente nasce novamente, como o chamado ao discipulado, isso aí passa a ser a nossa maior riqueza e o privilégio que podemos ter na nossa vida, né? Então, todo esforço que nós formos fazer, privação, perdas, a gente sabe que tudo vai valer a pena, né? Porque a gente sabe que com o passar do tempo, né, nosso corpo aí, ele vai mostrando, né? O nosso corpo vai... A nossa fraqueza física, vem a fraqueza física em nossas vidas, então ele vai apresentar rugas, cabelos brancos, né? Enfermidades, e a gente vai se enfraquecendo, nosso corpo físico, né? Então ele vai sucumbindo com o passar do tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nascemos de novo, nós sabemos que o nosso homem interior, o nosso verdadeiro ser, após o novo nascimento, ele vai se renovando de dia em dia, né? Sendo transformado de glória em glória. Então, lá em Isaías, os irmãos não precisam abrir, no capítulo 40, no versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Então, essa é a certeza que nós temos também, né? Então, dependente da circunstância, a gente sabe que todas as circunstâncias adversas a qual vamos enfrentar, que já enfrentamos, elas são leves e passageiras, né? Passageiras.
Então, quando comparado ao peso da nossa glória eterna, né? A gente sabe onde é a nossa morada, o que é que nos guarda. Como no versículo 17, que ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória, acima de toda comparação. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Vamos sofrer, vamos chorar, vamos se entristecer, vamos ficar doentes, mas em comparação com a glória que vai por vir e ser revelada em nós, isso tudo é muito leve e é passageiro, né? Então, por mais que o presente seja doloroso, nós sabemos que nós temos um futuro glorioso, né? Onde o nosso destino é o quê? É um corpo enfraquecido, envelhecido? Não. Nossa jornada, a gente sabe que não termina lá numa tumba, no cemitério, né? Mas termina lá na casa do Pai, na Jerusalém celestial. Então, nosso futuro, irmão, de glória, deve nos encorajar, sim, para enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando em nossa vida. Todo esse presente, essas dificuldades, essas tribulações, essas provações, porque a esperança, ela deve nos encher, né? O nosso futuro deve nos encher de esperança. Vou citar mais 2 versículos aqui, que confirmam o que o apóstolo Paulo diz. É lá em 1 Pedro 5,10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, em quem Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Lá em Romanos 8,18 também. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, não são, sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E segundo Coríntios 3,18, e todos nós, com o gosto desvendado, contemplado como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, irmão, sigamos firmes, né? Mediante toda dificuldade, provações, tribulações, porque nós sabemos o que é o futuro nos espera, né? A casa do Pai, Jerusalém celestial. Que possamos seguir firmes, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, sempre dentro da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse encontro novamente aqui, onde podemos cultuar o Senhor. Que privilégio, Pai. Com toda dificuldade, às vezes de tempo, cansaço, mas mesmo aqui, Senhor, continuamos firmes, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui, que o Senhor também, Pai, cuide daquele que por algum motivo não pode estar presente, Senhor. Mas que o Senhor possa estar abençoando eles, Senhor, fortalecendo esses irmãos, Senhor, que não estão presentes aqui, Pai. Que estão encontrando dificuldades, que o Senhor possa mostrar a eles, Senhor, que a nossa esperança, Senhor, vem de Ti, Pai. Ao olhar para Ti, Senhor, nós sabemos que nós temos um futuro glorioso, Pai. Um futuro na glória, em Jerusalém celestial, Pai. Nos ajuda, Pai, a enfrentar todas essas dificuldades que nós temos enfrentado. Cada um com seu problema, cada um com sua dificuldade, mas todos nós, Senhor, temos um único Deus em que cremos, Senhor. E é o Senhor Deus, o soberano, o Rei, o Senhor todo-poderoso, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, com a tua fé, com a tua glória, nos enchendo cada vez mais, Senhor, de esperança e confirmando, Pai, para nós que nós podemos sim passar por todas as dificuldades, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Te agradecemos, continua conosco nesse culto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvor. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 31. Por favor, nos acompanhe aí, Romanos 8, 31.
Assim diz a palavra do Senhor. O que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por nós todos, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O mundo muda, nós podemos perceber isso, a política vai mudar, às vezes até mesmo as famílias mudam quando não deveriam mudar, os empregos mudam, as circunstâncias elas mudam, mas o amor do nosso Deus, ele não muda, ele é eterno. E nós podemos confiar que esse Deus, além de ser fiel, é um Deus tão bom e tão amoroso. Então, vamos cantar com o coração bem alegre agora, celebrando esse amor do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, porque o amor de Deus, de fato, ele é incrível. Então, cante aí no seu lar, bata palma com muita alegria. Vamos entoar esse louvor ao Senhor. Teu amor é incrível. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Amém. Eu convido você agora, um momento bem rápido, a abaixar sua cabeça, fechar os olhos e você aí no seu lar, sozinho, agradecer esse amor do nosso Deus que é incrível. Faça isso. Eu vou dar alguns segundos e eu vou agradecer ao nosso Senhor. Então, ore louvando a Deus, porque nada vai nos separar do amor do nosso Senhor. E nós temos a esperança nisso, a certeza nisso. Louvado
seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo amor que o Senhor derrama sobre nós, que é incrível. O Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós. E o Senhor ressuscitou. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, porque apesar de sermos imperfeitos, fracos, vasos de barro, o Senhor nos enche com esse amor, o Senhor nos enche de Ti, e o Senhor continua atento para nós. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, nem mesmo a morte, ó Deus. Porque nós estaremos contigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa certeza. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, vou descer. Certo. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, na graça do nosso Senhor. Quero hoje ainda continuar compartilhando com vocês um pouco de alguns valores que temos compartilhado sobre ser uma igreja saudável, né? E no aspecto de ser uma igreja bíblica. E eu quero pegar a partir de um ponto que eu havia compartilhado com vocês, lendo no Salmo 19, até dizendo que esse Salmo 19 era uma miniatura, né, do Salmo 119, porque fala da palavra de Deus. E nesse Salmo 19, se eu estou mencionando, não vamos ler o Salmo, tá? Só mencionando. Nesse Salmo 19, nós mencionamos que ali é uma divisão muito clara, e primeiramente fala que toda a criação revela a Deus. Porém, o que traz alegria, o que traz transformação, o que traz mudança é a lei, é o juízo, são os testemunhos, é a palavra do Senhor que faz a diferença na vida do ser humano. A partir desse ponto, eu quero compartilhar com vocês um outro texto nessa mesma linha de raciocínio, que há uma revelação de Deus, e o texto que nós vamos ler, inclusive, se você observar, são poucos versículos, mas essa palavra revelação, ela aparece 2 vezes, e é a mesma palavra aplicada para Apocalipse, né, lá no último livro da Bíblia. Eu quero, então, já ir com vocês lá para o texto de Romanos, capítulo 1, tá? E esse texto ele é marcante na Reforma também, né? Versículo 17, onde Lutero considerou isso, olhando a sua vida e se voltando em fé para o Senhor, né? O justo viverá pela fé. Então, Romanos, no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com vocês aqui, a partir do versículo 16. E eu vou pontuar algo nessa nossa leitura que vai render em algumas lições para nossas vidas. Observando o nosso culto até agora, né, ouvindo a palavra e os princípios que o Aldair aplicou, depois o próprio Mateus, com o texto de Romanos há pouco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por ver que a nossa igreja ela é assim encharcada, né, inundada por versículos e princípios da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Nós podemos ver. E o que eu vou compartilhar com vocês talvez seja até menos do que o Aldair falou, né? Em termos de quantidade de versículos até. Mas eu fico muito feliz e vejo até que, de repente, um desses dias aí, vamos ter outros irmãos compartilhando, né, a palavra, que não só o pastor. Amém, né? Amém. Que bom. Fico feliz com isso. Mas eu quero ler com vocês esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, do versículo 16 em diante, e observe na leitura essa palavra revelação, tá? Ok? Vamos ler aqui. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo, por isso, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém. E aí, ficou bem claro para vocês as duas palavras sobre revelação? Né? Eu acho que ficou bem claro. Há uma revelação de Deus no Evangelho. Os primeiros versículos que nós lemos falam sobre isso. E Paulo diz, olha, eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu e também do grego, e aqui não é uma questão de prioridade, mas é pelo fato de que Jesus era judeu, o Evangelho brotou entre os judeus, e os judeus foram os primeiros a ouvir o Evangelho. No caso de Pedro, Tiago, João, que todos eram judeus, né? Então, eles tiveram realmente a primazia de receber a mensagem, as boas novas, né? O Evangelho. E também alcançou os gregos, que é uma das grandes mensagens de Paulo aqui na sua carta ao Romano. Mostrar que tanto o judeu quanto o gentil estão debaixo da ira, e tanto o judeu quanto o gentil precisam da graça de Deus para a salvação, para a sua justificação. É o grande tema da carta de Paulo aos Romanos. Né? Inclusive, essa carta é minha perspectiva de estudo na igreja nesse novo ano, que se Deus nos abençoar da forma como eu tenho planejado. Né? Nessa carta aqui de Romanos, que nós estamos com o nosso coração inflamado por um tema para 2021 na igreja. Né? E tenho acalentado isso no meu coração, mas eu sei que esse ano é um ano que parece que ele termina em termos cronológicos, termina em dias, né? Mas ele parece que não acaba ainda, né? De fato. Mas nós vamos ver o que temos para frente. Mas essa carta ela é rica em mostrar essa verdade da perdição do judeu, da perdição do gentio, também da graça salvadora ao judeu e da graça salvadora aos gentios, alcançando a todos. E esse, então, é o Evangelho. E nesse Evangelho, né, versículo 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça, a palavra justiça de Deus aí, ela é uma das palavras atribuídas à salvação. Tá? O homem que é declarado justo, o homem que é perdoado, o homem que é justificado. Não que ele se torna justo porque ele alcança algum mérito de justiça, porque ele faz alguma coisa boa, mas porque Jesus morreu na cruz, perdoa os seus pecados, dando a ele, então, a qualidade de justo perante Deus. Justificado, perdoado. E isso se revela no Evangelho. É impossível uma pessoa achar o caminho, é impossível uma pessoa encontrar Deus, é impossível uma pessoa ser salva se ela, de fato, não tiver a revelação do Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho, e a urgência de crer no Senhor Jesus ela é grande. E isso através de um Evangelho que nos foi anunciado. Então, a justiça de Deus, a salvação de Deus, o favor de Deus se revela no Evangelho. É um paralelo lá do Salmo que nós lemos, Salmo 19, na semana passada, né? O Salmo 19 que diz que a lei do Senhor é que restaura a alma, né? O mandamento do Senhor é que dá alegria e tudo mais. Então, é a palavra do Senhor que proporciona essa fé genuína, essa fé verdadeira. Por outro lado, a partir do versículo 18, nós vemos o mesmo efeito da criação lá no Salmo 19, também aqui. Também aqui. O mesmo efeito. O Salmo, ele revela a existência, o Salmo diz que a criação revela a existência de Deus. E aqui no versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E aí vem dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o que se revela através da criação
é um julgamento de Deus. É um julgamento de Deus. Veja comigo o versículo 25 aqui do mesmo texto, tá? O mesmo texto de Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ou seja, a visão que as pessoas tiveram da criação levou eles a adorarem a criação e não ao Criador. Embora levasse o homem a uma religiosidade, embora levasse o homem à compreensão da existência de um Deus, eles nunca vão encontrar Deus somente na revelação da criação, senão na revelação do Evangelho. E os homens se tornam indesculpáveis perante Deus. Então, esse é o princípio geral do texto que nós estamos lendo aqui. Tem uma lição um pouco mais profunda ainda nesse texto, mas se Deus me der a graça, eu vou compartilhar com vocês um pouco mais para frente. Eu quero ficar nesses princípios e quero ler 2 textos que eu vou considerar como texto paralelo em relação a essa leitura que nós fizemos aqui, tá? Eu quero ler com vocês primeiro 1 Reis, capítulo 19. Então, vocês podem procurar esse texto de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Aí vai contar a história do profeta Elias. E nessa história do profeta Elias, chega um momento, a partir do versículo 11, em que ele está escondido numa caverna, depois de ter sido usado por Deus por um momento bem dramático, mas ele se esconde numa caverna com medo de morrer. E aí Deus fala com ele nessa caverna. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler 3 versículos aqui para não fazer uma leitura muito extensa, tá? Mas o versículo 11, 12 e 13. Veja comigo aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, 12 e 13. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esse texto aqui ele mostra também um pouco dessa realidade. Manifestações naturais e até fenômenos, né? Ventania, terremoto, mas são manifestações da criação. E Deus diz no texto que Deus não estava aí. Deus não estava. Mas depois vem a palavra do Senhor. Vem a palavra do Senhor. Se você continuar a leitura, a palavra do Senhor ela vem orientadora para Elias. Enche ele de coragem, tira ele da caverna e faz ele seguir a caminhada novamente. Às vezes nós queremos encontrar Deus em determinados fenômenos ou determinados lugares que ele não está. Quantas e quantas pessoas já não se perguntaram o que Deus quer nos ensinar com o coronavírus? Quantas pessoas já não se perguntaram o que Deus está querendo falar à humanidade com essa pandemia? Quantas e quantas pessoas não estão, às vezes até orando muito tempo e por muitos dias, buscando de Deus uma revelação, um despertar, um vento, um terremoto, um fogo, algo que venha trazer uma resposta. Parece que o homem ele tem essa tendência de querer encontrar a resposta de Deus nas circunstâncias. E às vezes até nas suas emoções. Quando a maior segurança que nós temos da resposta de Deus é na sua palavra. É na sua palavra. Quantas vezes o homem não peregrina, não sai da sua casa, da sua cidade, do seu país até, em busca de uma resposta de Deus,
por falta de uma confiança na palavra, no Evangelho. Como foi lido, né, Romanos 8, no amor de Deus, ele prometeu que nada nos separaria do seu amor. Mas nós preferimos confiar em algo emocional, emotivo, ou algo sobrenatural até, ou algo fenomenal. A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para isso. A reforma protestante, a vida de Lutero, antes da reforma, ela era firmada em seus sentimentos, em suas emoções e em fenômenos que ele tinha que viver. Mas no momento que ele encontra o justo viverá pela fé, e essa palavra penetra o coração dele, e a partir dela, a partir da palavra de Deus, há um novo nascimento, há uma transformação na vida desse homem. Sabe, irmãos, Deus, ele nos dá muitos momentos interessantes, muitos momentos assim de provas, né? De lutas, de dificuldades que podem fortalecer. A palavra de Deus diz, né, que a prova ela fortalece a nossa fé. Mas nós não devemos viver de provas ou viver de testes com Deus, né? Nós temos que caminhar com Ele. Nós temos que confiar nele. Temos que confiar na palavra dele. Nós precisamos acreditar no seu amor, acreditar no seu perdão, acreditar na sua graça, acreditar que ele está conosco, acreditar que ele nos reveste de forças, que ele nos reveste de poder, como ele diz na sua palavra. Nós temos que acreditar que a palavra do Senhor ela é a verdade. Quando ele diz, vinde a mim os que estão cansados, é verdade, ele nos dá força. Mas nós temos que confiar não pelos nossos sentimentos ou pelas circunstâncias, nem buscar a Deus nas catástrofes e nas situações. Caiu algo ali, onde é que Deus está? Né? Sei lá, voou alguma coisa ali, o que foi que aconteceu? Não, 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 que Deus nos guarde de alimentar a nossa fé em coisas que não são a palavra do Senhor. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos ajude. Tem um último versículo que eu vou ler lá no Salmo 19, tá? É um versículo só, mas eu vou ler depois de fazer essas aplicações que eu quero fazer aqui conosco, tá? Então, o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida de uma forma prática é ter segurança na palavra de Deus. Primeiro, em primeiro lugar, eu lembro muito da minha avó, analfabeta, Dona Teodora, né? Que já está com o Senhor. Ela não sabia ler, mas tinha a sua Bíblia. E quantas vezes eu não vi ela abraçada com a Bíblia dela, orando. Ela confiava na palavra. Ela não podia nem ler, mas aquilo que ela sabia, ela confiava. É o que nós temos de segurança nesse mundo, é a palavra do Senhor, e devemos nos agarrar a ela e confiar que ela é a verdade, é o evangelho da nossa salvação. É a nossa boia, né? nesse mar agitado. Devemos aprender a buscar a Deus na palavra, como desafiei no domingo de manhã. Ler a palavra de Deus na perspectiva de que Deus se revela na sua palavra. Ler a palavra. Quem é Deus aqui? Ah, ele é bom, então Deus é bom. Quem é Deus aqui? Ah, ele é fiel, então ele é fiel. Ele é criador, então ele é o criador. Ele é poderoso, então ele é poderoso. Buscar Deus na sua palavra, sabe? Que Deus nos ajude a aplicar o nosso coração à palavra, que seja um versículo ao dia, que seja um momento mínimo, mas que Deus nos dê afinco em ler um versículo, em buscá-lo na sua palavra. É lá que ele está. O endereço de Deus é a palavra, né? Alguém já disse, visite livros e more na Bíblia. Visite livros e more na Bíblia. Terceiro lugar,
cuidado com revelações. Hoje nós vivemos um tempo de muitos cultos online, de muitos pregadores, de o Aldair falou muito bem, né? Muita gente falando sobre as dificuldades, né? As provas que todos nós temos passado. E são muitas vozes. Rebanho do Senhor, igreja de Deus, muito cuidado, porque Deus se revela na sua palavra. Deus se revela na sua palavra. Então, muito cuidado, tá? Com revelações e com interpretações e com sugestões que não estão na palavra do Senhor. Muito atento a isso, tá? E por último, vamos cuidar do nosso coração, enchendo ele de fé no Senhor. Cuidado com as nossas sensações, as nossas emoções que nos traem muitas vezes, mas que possamos firmar a nossa fé, nosso coração na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, como nós cantamos muitas vezes, né? A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Então, que firmemos a nossa fé no Senhor e muito cuidado, tomemos cuidado com as emoções que permeiam as nossas vidas. Quero ler então com vocês o último versículo de agora, que é o Salmo 119, tá? Salmo 119, somente um versículo, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Na minha versão diz assim, Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, que nós, Igreja Cristo é Vida, cada criança, adolescente, jovem, cada homem e mulher, cada um dos que estão participando conosco ou que podem ver depois a gravação, que nós nos firmemos na boa palavra do Senhor. Que sejamos uma igreja bíblica, porque lê a Bíblia, porque ensina a Bíblia e porque vive a palavra de Deus, porque vive a Bíblia. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por ver que a tua palavra é uma revelação plena do Senhor. Que embora a criação deixe claro a existência do Senhor, mas ela não tem nada mais além de oferecer para a nossa justificação. Pois Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é que revelou o Evangelho para a nossa justificação. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Pai, a sermos apegados à tua boa palavra, ao Evangelho da salvação. E guarda o nosso coração, Deus, de buscar entender e perceber e saber e conhecer o Senhor, somente pelas coisas que foram criadas ou pelas circunstâncias em nossa volta. Embora saibamos que a prova da nossa fé, ela produz maturidade e crescimento, mas ela não é para nós mais do que a palavra do Senhor. Mais firme e mais confiante do que a palavra do Senhor. Então, abençoa, Senhor, a nossa fé, nosso coração, em firmarmos, em confiar e viver de acordo com a tua boa palavra. Abençoa-nos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas agora nós vamos ter o nosso momento de oração, quando o irmão Mateus e o irmão Tiago vai estar conduzindo esse momento aí. Fique à vontade, Mateus. Tiago. Certo. Queridos, a gente quer deixar um espaço para caso alguém aqui
deseje colocar um motivo de oração, um pedido ou um agradecimento, e nós vamos anotar aqui e orar por isso também. Alguém gostaria? Irmão Zés. Olá, irmão Zés. Sim, irmãos, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família, né? Pelo Caleb, que segunda-feira ele completou 10 anos, né? Caleb Araújo. E também pedir oração, amados irmãos, que hoje, né, como o pastor relatou, nós fomos fazer o exame, eu, a Edilene, e nós testamos, né, eu, principalmente, a Edilene já está numa fase mais, como podemos dizer assim, até falei para ela hoje, assim, está adiantada já, mas, né, graças a Deus, já está mais, foi bem medicada e está com sintomas mais tranquilos. E eu que fiquei só no reagente, né, no primeiro lá que está. Mas, graças a Deus, estou tranquilo, confiando em Deus. E hoje eu conversei com a minha mãe, a gente até brincou um pouco falando sobre nossas vidas. É assim, peço que os irmãos orem, né, para que Deus restabeleça nossa saúde. Eu sei que é um momento difícil para nós, mas nós confiamos no Deus que pode todas as coisas, né? E eu digo sempre assim, que o Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, né, que fez. E também é uma coisa que eu sempre falo, nós estamos debaixo de sua vontade, né? Hoje, na minha oração, eu sempre disse, Senhor, estamos aqui e nos dê sabedoria para nós conduzirmos neste momento difícil, mas eu sei que nós confiamos em Deus para que Ele vá nos conduzindo da maneira mais certa, né? Ele nos dá a maneira certa para nós fazermos. Então, peço que irmãos orem, né, por este momento, né? O Caleb e o Isaac ainda vão fazer ainda o teste também, né? Mas graças a Deus que a minha esposa ela está bem, né? E está já na fase, está tomando a poção, podemos dizer assim, na reta, né, que segundo vai tomar esse problema, mas confiando em Deus, né? E faça a oração antes de tomar o remédio, que Deus abençoe aquele remédio para que ele possa vir fazer efeito nessa enfermidade, né? Que sei que está aí, né? Mas eu louvo a Deus por isso, porque Ele nos dá a segurança e nos dá a sabedoria realmente para nós caminharmos dessa maneira. Então, nós temos orem por mim, né, para minha esposa, pela minha família do modo geral, né, aqui. Era isso aí, irmãos. Certo, irmão Zé. Obrigado. Vamos orar sim. Alguém mais? Tem aqui irmã Josina, pastor, Ritinha e a vovó. Olá. Então, irmão, boa noite. Eu quero pedir oração. Na verdade, eu quero agradecer a vocês, irmãos, pelas orações que vocês continuam fazendo. Eu creio que ainda tem muita oração em nosso favor aí, e por isso nós estamos vendo a obra do Senhor na vida da Júlia. Olha, irmãos, só Jesus mostra para nós o que Ele está fazendo na vida da Júlia. Foi para mim uma preocupação muito grande mesmo, em saber que Deus podia fazer ou não o que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele fez o que Ele quis. Mas eu me preocupava muito com a Júlia, porque
Eu só comparo, sabe o quê? Aquela passagem de Davi, que chorava antes de o filho, de o Senhor levar o filho. Depois, ele se levantou quando ele soube, né? Tomou banho, mudou a roupa e foi se alimentar. Eu vejo na Júlia a ação de Deus assim. Chora, se consola, chora, se cala, não fala nada, não pergunta por que isso, por que aquilo. E eu sei, irmãos, que isso é o consolo de Deus na vida da minha filha. E o resultado desse consolo é a força da oração que vocês se dedicaram a apresentar a vida da minha filha, no caso do meu genro e dela. E o Senhor fez assim. Deu descanso, está dando consolo. Então, meus irmãos, muito obrigado por isso. Porque eu acho que eu estava sofrendo muito ver minha filha sofrer do jeito que a gente vê a falta do consolo nas pessoas. Eu creio que a palavra de Deus tem ajudado muito minha filha. Orem por nós, continuem orando e agradecendo. Está entendendo? Porque nós já pedimos, agora nós queremos só agradecer. Esse é o meu pedido de oração. Muito obrigada, igreja. Muito obrigada pelo teu amor, teu cuidado, teu carinho por nós, tá bom? E que sejamos assim com todos que estiverem no momento passando por esta aflição, por esta angústia. Que nós possamos fazer com todos, né? Principalmente da nossa fé. Muito obrigada, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar por isso, vovó. Tinha depois a irmã Josina. Boa noite, irmãos. A gente quer agradecer também as orações e quero contar um pouco de como tem sido com esse vírus aqui em casa. Hoje, eu completo 26 dias já com o vírus. Teve uma primeira fase, e aí veio uma segunda fase também mais forte. Pensei que estava ficando boa, mas não estava. E veio a segunda com mais força. Foi quando o Mias pegou, né? Domingo passado eu fui para a UPA bem mal. E aí lá na UPA, ele começou a sentir também já o mal-estar. Então, hoje completam 26 dias, né? De toda essa situação, esse ciclo aí. E hoje, pela vigilância sanitária, eu estou saindo do quadro, né, de contágio. Graças a Deus, louvo a Deus por isso, eu não vi a hora de sair dessa situação. Mas o Mia só está com 19 dias. A gente ainda está esperando ele ser chamado para fazer o exame. E a gente está assim, nesse aguardo, né? Eu ainda não pude voltar para o trabalho, só volto segunda-feira, ainda não fui autorizada a voltar. Mas a gente agradece ao Senhor, agradece as orações e a vida da Iole e da Yara, que estão em contato com a gente direto, não sentiram nada mesmo. E a gente agradece ao Senhor, elas também estão notificadas para fazer o exame. E a gente está nesse aguardo. O Mias, eu acho que o dele talvez amanhã, já, se Deus quiser. E a Yara e a Iole talvez mais para frente um pouco. Mas
A gente está saindo, irmãos, estamos saindo. Foi um pouco forte aqui em casa. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou animada para falar, porque foi uma coisa que abateu muito a gente aqui, foi o nosso ânimo. Mas a gente tem visto assim essas coisas voltando ao normal, né? Vontade de beber água, vontade de comer melhor. E a gente agradece ao Senhor porque é muito ruim mesmo esse negócio. Então, agradeço as orações dos irmãos, o carinho também. E continue orando porque a gente ainda tem alguns dias mais para ficar aqui na quarentena. Tá bom? Era isso. Certo, Ritinha. Irmã Josina. Ainda não estamos ouvindo a senhora. Agora. Nós agradecer, né, aos irmãos que oraram, que eu pedi oração, né, do trabalho, que eu expliquei, né, o problema dele, que ele fez o exame e deu positivo. Aquele rápido deu negativo, mas o outro deu positivo. O rápido deu positivo e o outro deu negativo. Mas ele teve sintomas, né? Sintomas. E nós tivemos contato com ele. Porque ele veio para cá. Eu não quero contar os problemas, porque os problemas já, né? Só o Senhor na nossa vida mesmo. Mas, graças a Deus, pela vida dos irmãos, pelas orações, pela luta que nós temos passado, mas Deus tem olhado por nós, porque se não fosse Deus, seria da nossa vida. Tá por tudo isso, nem as meninas também não pegaram nada, e então eu até veio com ele esse dia, pegar uma roupa aqui, e ela vem, deu um abraço, né, na gente, e ela ficou tristinha, porque não pode nem olhar, não quis nem falar nada, assim, nem abrir a boca, porque ele falou para ela não tocar na gente, né, nem tocar na gente. Então, é muito triste a gente, né, abraçar a pessoa assim, ter aquele, e não poder abraçar. Então, ainda mais elas, que elas são muito amadas, assim. Então, graças a Deus, que Deus está cuidando. Então, agora ele está em quarentena, está lá para a casa dele mesmo. Sei lá, tem um quarto e banheiro para ele. Não sei se todos estão sabendo do problema dele, que ele se separou, né? Mas aqui em casa não tem como, porque só tem um banheiro. Então, não tem como a gente conviver, né, com ele assim. Aí foi melhor para lá, né? Aí, mas graças a Deus, ele está bom, não está sentindo mais nada, mas só que tem que aguardar os dias, né? O tempo. Os dias Mas é Deus que está cuidando de nós. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Todas as bênçãos recebidas do Senhor, nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmã Josina. O pastor. Tá bem, irmãos. Eu quero aproveitar assim para também. Eu tenho falado para os irmãos orarem pela minha família. Nós estamos bem, porém, essa luta que eu ouvi a irmã Rita, né, a Ritinha falando aí, é a nossa. Porque com os sintomas e a confirmação da Andréia, nós ficamos aqui em casa também em quarentena, né? Todo mundo entra nessa situação. E, além disso, eu peço que orem, né, pela saúde da Andréia, da Karina, especialmente, que tem sentido umas dores, na Costa, a Cássia também. Eu não sei, eu acho que a gente acaba tendo um pouco... Só um momento, não tem um... Tá?
Mas é isso, tá bom, irmãos? Peço que vocês orem pela gente. Vou encerrar aqui esse áudio, porque tem um barulho grande aqui fora. Certo, pastor. Mais alguém? Gorete. Olá, minha irmã. Pode liberar o áudio aí. Acho que eu consegui. Sim. Tá bom. Boa noite, irmãos, né? Aqui em casa estamos todos bem, graças a Deus, com exceção da Zane. Ela tá aí já há uns dias, apresentando um quadro de dor de garganta. Acho que ela teve até febre, parecia que ia gripar. Então a gente está um pouco isolando ela, né, das coisas, mas ninguém levou ela ao médico ainda. Estamos aguardando ver se ela melhora, só dando os remédios normais em casa. E teve até diarreia, teve dor na barriga, né? Algumas dores. E hoje o Joel também já apresentou a mesma dor. Então a gente vai ficar aí observando eles, né? Mas eu creio que já foi só uma comida, talvez que mudou de tempero e aí ele tá sentindo. No demais está tudo certo, irmãos. Muito obrigada, né, pelas orações que os irmãos possam estar orando pela Zane também. A minha irmã, minha sobrinha lá de Manaus, eu postei no grupo, já está em casa, já tá do que ela está muito bem, muito melhor. Só que o marido da minha irmã, né, que é o padrasto dela, também atestou para Covid positivo, né? E ele tem 70 anos, agora recente, dia 18 ele fez 70 anos, então não está sentindo nada, né? Mas está com Covid, né? Mas eu louvo a Deus porque está tudo bem, tudo certo, né? A minha única preocupação agora é a Zânia um pouquinho, né? A gente vai estar aí em observação. Era isso. Certo, Gorete. Amém. Vamos orar por isso. E mais, senão nós vamos iniciar esse período de oração. Vamos lembrar também de toda a igreja, das famílias da igreja, né? Então, cada um de nós já está incluído aí nessa lista. Mas, Tiaguinho, não sei como você fez aí. Fui colocando alguns números. Eu coloquei aqui para orar pelo irmão Zéias, pela Ritinha e pelo pastor. Pode ser assim? Aí você ali pela Como família você da fez aí? a vovó, a irmã Rosina e a Gorete. São 6, né? São 6, eu intercalei, não sei porque eu fiz isso, mas pode ser que eu intercalei? Então eu fico com a irmã dele, a irmã Josina, a irmã Gorete. Isso. Tudo bem. A irmã Josina eu não ouvi muito bem aqui, é pelo filho. Pela saúde dela, agradecimento que o senhor tem cuidado de tudo lá com ela, ela teve contato, né, com a família que está infectada, pelo Tavares, porque ele está bem melhor, ele está em casa. É um agradecimento e também um pedido pela saúde. Tudo bem. É isso, Rosina? Ela pode dar um sinal aí. Acho que é isso, sim. É isso. Ok, tudo bem. Então eu vou começar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Nós levantamos o nosso clamor ao Senhor em nome de Jesus, sabendo que o Senhor nos ouve e será um Pai amoroso. E eu intercedo pelas famílias da igreja, Senhor, pelas famílias da nossa igreja. Nós temos a certeza que o Senhor tem suprido cada uma de suas necessidades. Temos a certeza que o Senhor tem cuidado, o Senhor está atento. Ó Deus, por favor, cuide da saúde das famílias, dos irmãos que estão aqui essa noite. Cuide, Senhor, por favor. Eu já quero lembrar, incluindo aqui nas famílias, da vida do irmão Oséias. E eu quero agradecer porque
eles estão saindo bem desse momento, com essa crise pandêmica. O Senhor tem cuidado da vida deles. Eu louvo ao Senhor pela vida do Calebinho também, que completou mais um ano de vida. Obrigado, porque o Senhor é o Deus da vida, o dono da vida, e tem concedido mais um ano de vida ao Caleb. Tem cuidado da saúde da família do irmão Osés. Eu oro a Deus, o Senhor é o mais interessado nisso. Continua cuidando, suprindo, que eles se ensaiam muito bem mesmo, desse momento que estão passando agora. Eu quero lembrar também, Senhor, da vida da Ritinha, do meu sogro, da Ioli e Yara, e agradecer ao Senhor, porque tanto tempo, quase um mês, mas nós temos certeza que o Senhor está ali, esteve durante todo esse tempo, suprindo, cuidando, usando a vida da Ioli e da Yara. Eu agradeço, porque o Senhor tem sustentado a saúde delas. Muito obrigado pelo ânimo e pelo vigor que o Senhor tem dado à família mais uma vez. Nós podemos ver o cuidado do Senhor. Continua os curando, usando os remédios, usando os médicos, para que esse momento seja lembrado como bênção do Senhor. Continua assim, ó Deus, ali interessado, atento às orações que essa família também tem levantado ao Senhor. Nós lembramos do nosso pastor. Eu agradeço ao Senhor pela sabedoria que o Senhor tem dado ao pastor nesse momento difícil. E oro pela saúde dele, Andréia, Cássia e Karina. Que o Senhor sim dê força, vigor para a família. Que o Senhor continue usando também os remédios, esse tempo de distanciamento para curá-los. Para que o Senhor restabeleça a saúde deles. Por favor, faça isso, Deus. Muito obrigado pela alegria que nós podemos ver no pastor, mesmo momento difícil, e pela força que o Senhor tem dado a toda a família. Continua, Deus, suprindo cada necessidade. E muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer assim, porque o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu oro a Deus para que cada família de nossa igreja também fique firme na fé nesse momento difícil. Apesar das circunstâncias, encha-nos de Ti, ó Deus. Traga um avivamento nos nossos corações. Que a igreja do Senhor, caminhe por fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, como o Senhor já fez no passado, com os santos do passado, faça mais uma vez, enchendo os nossos corações, nos firmando em todo esse momento que tem sido tão difícil, toda essa tempestade que para muitos é mais difícil do que para outros. E em meio a tudo isso, o Senhor fale conosco. O Senhor traga fervor aos nossos corações. Por favor, Deus. Eu oro também pela liderança da igreja. Que o Senhor continue dando sabedoria e direção nesses tempos que são difíceis. Como eu já agradeci pela sabedoria que o Senhor tem dado ao pastor, continue também derramando a sua graça sobre toda a diretoria e nos direcionando, guiando os passos, as palavras, as decisões para o que deve ser decidido ainda, conversado, por favor, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. E não o homem, mas o Senhor. Direcione os pensamentos, ó Deus, por favor. E nós também oramos pelo retorno dos nossos cultos, das atividades da igreja. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor nos nossos lares e queremos estar juntos. Que o Senhor, além de consolar os nossos corações, atenda ao nosso desejo. Como o pastor já pediu ao Senhor, nos dê um momento de refrigério, para que possamos juntos cultuar ao Senhor, pertinho um do outro. Por favor, Senhor. E as outras atividades da igreja. Nos direcione da melhor forma. E que a igreja, assim, seja uma igreja bíblica, como o pastor tem nos ensinado. Que observa a tua santa palavra. Seja à distância ou juntos, pertinho do outro. E venhamos a viver aquilo que o Senhor nos apresenta. Que o nome do Senhor seja honrado. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tiago,
Ativa o seu som, irmão, a gente não está ouvindo. Isso. Amado Deus, Senhor, em Tua presença nós continuamos, Senhor, porque temos experimentado da Tua bondosa mão, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, do refrigério, do alívio que tem colocado sobre nossas vidas. Sabendo de tempos tão difíceis e de circunstâncias tão, muitas vezes, distantes aos nossos olhos de resolver, mas nós nos asseguramos e ficamos deleitados porque sabemos que tudo está na Tua vontade. Senhor, essa circunstância permitida de pandemia, muitas vezes de situações de desemprego ou de alguma dificuldade, sabemos que tudo está na Tua permissão. Que nossos corações possam estar sendo aliviados, Senhor, porque sabemos que tudo está na Tua vontade. Que o Senhor possa dar conforto, que o Senhor possa dar alívio, que o Senhor possa dirigir nossos passos, que o nosso coração possa descansar no Senhor. Que nesse momento o Senhor possa mostrar à Tua igreja, Senhor, outras formas como o Senhor vem mostrando, outros métodos, outras formas de reunir. Quem diria que estaríamos num culto com a nossa igreja participando virtualmente? Mas o Senhor tem permitido assim. E tem sido bom, tem sido edificante, tem sido enriquecedor crescer na palavra, mesmo que virtualmente. Porque a Tua palavra está em nós. Ó meu Pai, somos gratos porque a Tua palavra, ela nos sustenta, ela nos direciona. E nesse momento, intercedo, meu Pai, pela congregação que está na atividade do Mateus, da Maeli, Natan, de sua família. Ó Senhor, que cada necessidade ela possa estar sendo colocada diante de Ti. E cada família que era alvo ali naquele local continue sendo alvo de oração, de intercessão. Que as famílias que eram participantes daquele grupo possam sentir, mesmo em reuniões que não acontecem, mas que possam sentir a proximidade da Tua bondosa mão, que através da vida desses irmãos que se prontificaram de estar ali, levando a Tua palavra, possam sentir a aproximação de Ti. Esteja abençoando a vida do Mateus, da Maeli e de todos que de alguma forma contribuem para aquele trabalho missionário possam estar, Senhor, levando a Tua palavra a todos os lares ali daquele grupo. Esteja agindo, Senhor, para que em todas as necessidades sejam supridas, para que todas as famílias que de alguma forma ou de outra entendem que precisam estar na Tua vontade, que possam, ali naquela escola, através de uma ligação, através do Zoom ou de outro meio, possam estar sendo, Senhor, alcançados pelo Teu Evangelho, pelo Teu amor. Nós pedimos, Senhor, encarecidamente que todos estejam, de alguma forma, sendo alcançados. Também nós, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, sabendo e vendo tantos noticiários na TV, em jornais, em vários locais, que tem, Senhor, já circulado algumas vacinas, e ficamos, de alguma forma, alegres, mas sabendo que o Senhor tem conduzido e que o Senhor, meu Pai, através dos governantes, através das pessoas que têm conduzido esse processo, que faça uma distribuição justa, que faça uma distribuição não olhando para meios políticos, não olhando para meios financeiros, mas que possam estar olhando, Senhor, o próximo com amor, com integridade, com humildade, que nós possamos, Senhor, entender que nós, como um todos, precisamos ser alcançados. E nós sabemos que isso é a Tua vontade. Que isso possa ser o mais justo possível, o mais rápido possível, mas que seja feito conforme a Tua vontade. Que, Senhor, guie, meu Pai, cada processo, cada vacina que de alguma forma ou de outra
ainda está em aprovação, ainda está em avaliação, que o Senhor possa guiar, Senhor, os médicos, tantos pesquisadores que pelo mundo têm exigido seu tempo, têm, Senhor, muitas vezes entregado um esforço a mais para que essa vacina possa estar o quanto antes atingindo aí a todo mundo que necessita de uma imunização. Senhor, nós somos gratos porque num período recorde nós estamos vendo uma vacina que muitas vezes pesquisadores que estão nesse meio não acreditavam que seria num período tão curto, que para a gente foi tão longo. Mas o Senhor tem capacitado, o Senhor tem dado, Senhor, conhecimento, inteligência, entendimento, para que eles possam estar, Senhor, aprovando e agindo numa vacina adequada a todos. Nós somos gratos pela vida de cada um e que o Senhor possa estar guiando, Senhor, esse processo de aprovação e liberação das vacinas. Meu Pai, nós ficamos gratos porque na maioria dos pedidos de orações dos irmãos, nós ouvimos agradecimento. E é isso que o nosso coração hoje, ele pulsa, porque nós só precisamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Ó Senhor, nesse momento eu intercedo pela vida da nossa amada irmã Júlia. Ó meu Pai, nós não conseguimos compreender como está o coração dela, mas nós conseguimos entender o quanto o Senhor tem sido consolador na vida dela. E que continue assim e que nossas orações possam estar alcançando a vida do nosso irmão. E nós ficamos gratos, porque o Senhor tem cuidado dela. Esteja cuidando, esteja suprindo, esteja, Senhor, ocupando a sua mente, ocupando o seu coração com as coisas do Senhor. E ficamos felizes, Senhor, porque nós estamos vendo o teu agir na vida dela, na vida de toda a família. Esteja, Senhor, continuando agindo na vida da irmã Júlia. Supre, Senhor, todas as suas necessidades. E nesse momento também intercedo, meu Pai, pela vida da irmã Josina, que relatou que em seus familiares está com vírus e teve contato. E te louvamos e te agradecemos, porque eles, mesmo tendo contato, não tiveram nenhum sintoma, não tiveram algum tipo de complicação. E sabemos que é o teu agir, que é o teu cuidado, que é a tua bondosa mão sobre a vida dela, sobre a vida do irmão Antônio. Ó, meu Pai, seja ali nesse lar. E agradecemos pela saúde dos dois e que eles possam estar na tua dependência. Te agradecemos, Senhor, por aquela família. Esteja agindo na família, no filho dela, que esteja, meu Pai, curando, tirando qualquer tipo de complicação do vírus, que passe o quanto antes, Senhor, conforme a tua vontade. Assim da irmã Gorete, que relatou também que seus filhos, de alguma forma, têm apresentado algum tipo de sintoma que, nesse momento, não confirma se é Covid ou não. Mas, Senhor, que nós pedimos a tua bondosa mão sobre a vida deles, que eles possam confiar no Senhor, que possam, Senhor, não se confirmar, mas que seja algum tipo de resfriado, de mudança de tempo, mas sabemos que tudo está na nossa permissão. Que possa passar logo. Assim, Senhor, como a irmã dela que está em Manaus, assim como seu marido. Senhor, que independente de estar bem, com um sintoma ou não, que o Senhor possa estar cuidando. Que o Senhor possa estar suprindo, que o Senhor possa estar, Senhor, levantando qualquer tipo de necessidade que eles possam estar precisando. Senhor, esteja nos guiando, esteja nos fortalecendo, que nós possamos descansar no Senhor e entender e saber que o Senhor está no controle de tudo. Esteja nos abençoando e guiando, Senhor, para o restante desses dias. A tua gloriosa vida. Que o Senhor seja louvado hoje, sim. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Creio que nós vamos passar agora o pastor Elcio e Gésia, que vão fazer o encerramento. Mais uma coisinha antes, pastor Elcio. Estão me ouvindo bem? Pastor? Sim. Estou lhe ouvindo. Só um segundinho. Tá. Já que você vai encerrar, pastor, peço que você só ore por mais um pedido, por favor, quando você encerrar, tá? Tudo bem. O Edson, da Leila, aquele casal que sempre está conosco aqui na igreja, ele está com Covid, né? Ele trabalha na área da saúde e ele está com Covid e está com sintomas e ela também está junto agora e são eles e as crianças e eu peço oração por ele. É o Edson e a Leila. Vamos orar assim, pastor. Antes de eu concluir, eu quero mostrar aqui um casal que está conosco nessa noite. Vocês conhecem esse casal? Eles estão conosco aqui, escondido, mas eu estou mostrando eles agora. Queridos irmãos, sempre é bom estarmos nesse encontro de fé, nesse encontro de família, nesse encontro de comunhão. Não é fácil esses dias, irmãos, que nós estamos vivendo. Estamos vendo a sociedade e, como igreja, estamos vivendo dias difíceis com esse vírus. Agora, meu pastor citou, né, o Edson e a esposa. Então, estamos vivendo dias difíceis na igreja, estamos vendo o mundo sofrendo com esse vírus. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul está um negócio difícil, mas Deus nos guarda. E o que fazer? Eu quero trazer uma palavra de Paulo para concluir esse encontro hoje. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E é o que nós estamos fazendo como igreja, orando incessantemente. E, para mim, eu quero dividir essa palavra oração em duas e aplicar para nós nessa conclusão. Ora, ação. Então, nós, enquanto oramos, devemos estar agindo. De que maneira a ação? Proteção, fazer a consulta quando houver sintomas, se afastar da igreja quando tiver sintomas, dos cultos presenciais, ter toda a ação, a atitude, não somente orar, mas ação. Fiquemos com essa palavra nessa noite. Ora, ação. Para que Deus continue realizando os milagres que está realizando em nossas vidas. Orai sem cessar. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião de fé. Obrigado por essa reunião de igreja, de família. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tu está presente. E diz também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E como igreja nós estamos orando e agindo. Ó Pai querido, são irmãos que foram afetados com o vírus, tu sabes. E agora o Edson e a Leila, Senhor. Ó Pai, eles fazem parte de grupo de risco, Senhor. O Edson está se expondo todos os dias nos hospitais, Senhor. Conhece a profissão dele, Senhor. Mas se agora, Pai, visita, Senhor, esse casal, Senhor. Visita essa família, Senhor. Pai querido, que o organismo reage a partir do medicamento, Senhor. Ó Pai querido, guarda, Senhor, os órgãos vitais que esse vírus ataca, Senhor. Coração, rim, Senhor, cérebro, Senhor. Faz isso, Pai. Blinda esse casal, Senhor. Blinda os irmãos da igreja, Senhor.
Pai, coloca parede de proteção nos nossos lares, Senhor. Ó Pai querido, Tu és o Deus que realiza milagres. Pai, Tu não mudaste, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Ó Pai querido, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, que seja repreendido todo o medo, Senhor, todo o desespero, toda a angústia, Senhor. Trabalha na nossa alma, no nosso coração, nos nossos pensamentos, Senhor. Que haja pensamento de vida e não pensamento de morte. Que haja alegria do Deus Espírito Santo e não tristeza de luto, Senhor. Ó Pai querido, alegra o Teu povo, Senhor. Alegra a igreja, Senhor. E que nós estejamos unidos e reunidos sempre como família de fé. Uma família que não se desespera, mas espera, firmada na Tua palavra, Senhor, como o pastor também falou hoje, Senhor, o valor da palavra, de não vivermos buscando experiências, mas o ouvir a Tua voz. Faz milagres, Senhor, queremos ver, Senhor, boas novas de cura, Senhor, de milagre nas vidas dos nossos amados irmãos. Faz isso, Pai, e nos dá uma noite de descanso, de alegria. Ser com os irmãos que estão, Senhor, com vírus, Senhor. Tu sabes, Senhor. Rita, Neemias, Senhor. Agora o Edson com a Leila, Senhor. Irmão Oséias, Senhor. Pastor, Senhor. Andréia, Senhor. As famílias que estão acometidas com vírus, Senhor. Pai querido, nós cremos no milagre. Nós cremos que Tu és um Deus que nos ama, Senhor, e que age por misericórdia e graça na nossa vida. Muito obrigado por esse encontro de fé nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Elcio. E pastor Valdeci. Tem algum aviso, pastor Valdeci? Não, somente que a liderança da igreja vai reunir, deve ser amanhã, ou talvez na sexta, e aí a gente vai, durante esses dias, passar as informações para a igreja lá no grupo, como devem acontecer os cultos no final de semana. Só isso mesmo. Certo. Então você pode liberar o seu áudio aí. Se quiser dar uma boa noite. Vocês podem fazer isso aí mesmo. Moisés. Aldair, boa noite. Queridos